Olha, aqui toda empresa tem gastos, isso aí a gente já sabe, né? É o básico para funcionar. Mas já parou para pensar que alguns desses gastos podem, na verdade, diminuir a conta de impostos no final do mês? Pois é, saber direitinho o que pode e o que não pode ser abatido é o que separa uma empresa financeiramente saudável de uma que está sempre no sufoco. Fica aqui uma pergunta: será que uma empresa pode estar, sem saber, entregando mais dinheiro para o governo do que precisa? A resposta para muitas é um sonoro sim. E o motivo é quase sempre o mesmo: essa confusão sobre o que é uma despesa dedutível. É um erro que custa caro, viu? E pode segurar o crescimento do negócio. E é aí que entra em cena ele, o famoso leão da Receita Federal. Muita gente tem calafrio só de ouvir falar, mas o segredo não é ter medo dele. O segredo é entender como ele pensa, conhecer as regras do jogo. E o primeiro passo para domar esse leão, para ter uma relação tranquila com o fisco, é justamente entender as despesas da empresa. Então vamos direto ao ponto, né? Qual é o grande dilema aqui? É que nem todo o dinheiro que sai do caixa da empresa pode ser usado para diminuir a base de cálculo dos impostos. Existe uma linha, bem clara até, que separa um gasto que ajuda a empresa de todo o resto. Vamos entender que linha é essa. Beleza, vamos começar pela parte boa. O que é que o leão aceita? Quais são aquelas despesas que, se a gente fizer tudo certinho, com a documentação em dia, viram nossas aliadas? Elas ajudam a gerar uma economia de impostos de forma totalmente legal. A regra é bem mais simples do que parece. Para saber se um gasto é dedutível, é só se fazer 3 perguntinhas. Primeira, esse gasto é necessário para a empresa funcionar? Segunda, ele é comum, ou seja, usual no seu ramo de atividade? E terceira, ele é normal para a operação do dia a dia? Se a resposta for sim para as 3, pode ter certeza que o caminho está certo. Quer ver como faz sentido na prática? Pensa só, salários e encargos, aluguel do escritório, as contas de luz, água e internet, tudo isso é, literalmente, o combustível que faz a máquina da empresa girar. Como são custos essenciais para gerar receita, o fisco entende e aceita que eles sejam abatidos. Simples assim. Agora, muita atenção aqui, porque esse é o pulo do gato. Não adianta nada ter um gasto super necessário se não tiver como provar. A regra de ouro é, sem comprovante, não tem dedução. E o comprovante que o leão aceita é o documento fiscal válido, de preferência a nota fiscal, emitida direitinho no CNPJ da empresa. Essa é a prova dos 9. Bom, agora vamos virar a moeda e olhar o outro lado. O que o leão não aceita de jeito nenhum? É aqui que mora o perigo. E ignorar essa lista pode causar uma bela dor de cabeça e um rombo no caixa. Essa tabela aqui deixa tudo claríssimo. O critério é sempre o propósito do gasto. A conta de internet do escritório, ok? É para a empresa trabalhar. A da casa do sócio, aí não, é uso pessoal. O combustível da van de entregas, fundamental para a operação. O do carro particular do sócio para passear no fim de semana. Nada a ver com o negócio. A pergunta é sempre essa: quem se beneficia com esse gasto, a empresa ou uma pessoa física? E aqui tem mais algumas daquelas pegadinhas bem comuns. Multas, por exemplo. Pensa comigo. Por que o governo daria um desconto em imposto por uma multa que foi paga para ele mesmo? Não faz o menor sentido, né? Doações que não seguem as regras da lei, a mesma coisa. E claro, o clássico. Gastos pessoais dos sócios. Compra de supermercado, escola dos filhos. Mesmo que o dinheiro saia da conta da empresa, continua sendo um gasto pessoal. Certo, já entendemos a teoria, mas e na prática? Como se organizar para não cair em nenhuma cilada e manter tudo em ordem? A resposta está num plano de defesa bem simples, com 4 passos essenciais. A base de uma boa gestão está toda aqui. Passo 1, separar. Gente, isso é o básico do básico, mas é fundamental. Conta da empresa é para coisa da empresa. Conta pessoal é para coisa pessoal. Fim. Passo 2, comprovar. É criar o hábito. Comprou qualquer coisinha para a empresa, peça a nota fiscal no CNPJ, sempre. Passo 3, consultar. Bateu aquela dúvida sobre um gasto diferente? Liga para a contabilidade e pergunta antes de fazer. E por fim, passo 4, organizar. Papelada em ordem, tudo lançado certinho. Essa é a melhor defesa que existe. Ok, depois de tudo isso, se a gente pudesse resumir a história toda numa única ideia, num princípio central que serve de bússola para tudo, qual seria? É exatamente isso aqui. A diferença não está no valor, mas no propósito e na comprovação. Quer dizer, não importa se o gasto foi de R$ 10 ou de 10 mil. As perguntas que valem ouro são sempre as mesmas. Por que esse gasto foi feito e onde está o documento fiscal que prova isso para a empresa?
No fim das contas, a pergunta que fica é essa: as despesas do negócio são um ativo ou um passivo? Porque quando tem propósito claro e comprovação correta, elas viram um ativo, uma ferramenta inteligente de economia. Agora, sem isso, elas se transformam num passivo, num risco. A escolha de como tratar cada um desses gastos é o que, no final, define o jogo.